Eu vou chamar a professora Fernanda Manhota e também o professor Lucas de Souza para poder a gente fazer uma avaliação sobre os temas abordados pelo presidente Donald Trump, professora Fernanda. E um ponto que eu destaco é que ele citou o que a gente havia falado pela apuração da CNN logo no início, antes do discurso, da cerimônia, que foi o fato da possibilidade do Zelensky assinar os acordos minerais, não é isso? É isso, Leandro. Um discurso longo, como a gente pôde acompanhar, vale a menção histórica, né? Segundo os registros, esse muito possivelmente vai se tornar o discurso dessa natureza mais longo que já foi proferido na história moderna. Ele é precedido nesse cálculo todo pelo presidente Bill Clinton, que falou no ano de 2000 por 1 hora e 28 minutos. Em geral, os discursos são bem mais curtos do que isso. Em relação aos temas, e aí eu já chego na Ucrânia propriamente, eu destacaria que, claro, ele passeou pelos principais assuntos da agenda de governo, e, portanto, falou de uma variedade de temas nesse pronunciamento, mas ele teve uma preocupação muito grande em manter o foco nos temas domésticos que geram maior sensibilidade para a opinião pública americana. E esses temas são, em primeiro lugar, imigração, e, em segundo lugar, associado à imigração, violência, né? E, em terceiro lugar, claro, a questão da economia. Ele associa com grande frequência a imigração à contenção da violência, então, ele dedicou boa parte do discurso, citou casos para exemplificar do que o governo tem feito nesse sentido, então, falou, né, do endurecimento das leis imigratórias e também de uma série de medidas, para além da própria imigração, que tem a ver com o reforço da ideia de lei e ordem, né? Ele que muito frequentemente se apoia, assim como muitos republicanos, nesse discurso. Em relação à economia, ele dedicou um bom tempo a esse tema. E ele, portanto, nesse momento, deu ali as principais pistas do que deve ser a sua cartilha. Então, ele falou sobre o combate à inflação, estabelece com frequência uma relação entre a melhoria da economia e a restauração da indústria do petróleo, falou isso novamente hoje, falou sobre equilibrar o orçamento, corte de impostos, mencionou as tarifas, né? Foi inclusive o momento em que ele cita o Brasil quando fala de tarifas recíprocas, o que não é novidade, isso já vinha sendo mencionado em discursos anteriores, e aí sim, quando ele, então, pensa nesse futuro econômico dos Estados Unidos, ele dedica uma parte do discurso a falar sobre tecnologia, sobre como os Estados Unidos vão se tornar mais competitivos, menos dependentes de insumos externos. E é nessa chave, Leandro, que entram, né, os minerais críticos e as terras raras, que faz a ponte para o que mais tarde ele vai, então, mencionar da Ucrânia, né? O caso da Ucrânia foi deixado para o fim do discurso e nesse momento ele então faz uma relação ali entre construção da paz, cessar fogo da guerra e tal, mas ao mesmo tempo anunciando esse acordo. O que, na visão americana, é uma tentativa de obter uma espécie de retorno sobre o investimento realizado, já que os Estados Unidos forneceram muita ajuda militar à Ucrânia, e agora Donald Trump, já desde o início do governo dele, tem tentado obter de volta parte desses recursos, né, ou aquilo que ele entende que seria justo com o contribuinte americano. A Ucrânia é um dos países onde há grande concentração de minérios críticos e terras raras e, portanto, tem sido uma espécie de força coercitiva que o Trump tenta usar no processo de concessões com Zelensky. Zelensky, então, ele anuncia nesse discurso, estaria disposto a retomar a negociação que foi paralisada depois daquele encontro da última semana, em que houve toda uma animosidade. Inclusive, é bom lembrar que, para muita gente, isso seria uma forma de manter a presença indireta dos Estados Unidos na região, Leandro, porque, afinal de contas, né, com a instalação de empresas americanas nessa parte do mundo, caso eventualmente uma dessas empresas fosse alvejada por ataques estrangeiros da Rússia ou de outro país, isso poderia criar condições para que os Estados Unidos, então, defendessem os seus interesses. Então, o próprio Trump tem falado disso nos bastidores, né, tentando sugerir que o governo ucraniano deveria aceitar esse acordo, porque não só ia se beneficiar economicamente, mas teria um ganho indireto de salvaguarda da sua própria soberania.
Tudo isso cercado de muita polêmica. É claro que o próprio governo ucraniano não via dessa maneira, entendia que isso era uma espécie de entrega, né, para a Rússia daquilo que eram as ambições originalmente da Ucrânia, seria uma espécie de rendição, mas ainda assim nós sabemos que com toda a imposição que os Estados Unidos têm feito, e lembrando que hoje, inclusive, os Estados Unidos anunciaram a suspensão de envio de ajuda militar à Ucrânia, como inclusive forma, né, de forçar que esse processo de negociação avançasse. Isso vem agora, então, como uma rápida resposta. A gente não pode esquecer, a Ucrânia hoje depende, né, basicamente dos artefatos militares dos Estados Unidos. Mais de 50% dos equipamentos, armas, munições e, inclusive, escudos antimísseis, toda uma tecnologia de ponta que foi enviada à Ucrânia, vieram dos Estados Unidos. Então, mais de 50% dessa ajuda veio de um país só, que são os Estados Unidos, diferente da outra metade, que veio de uma conjunção de vários outros países, incluindo Reino Unido, França, enfim, vários países da OTAN, Polônia, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que os ucranianos estão diante de uma encruzilhada, né? Afinal de contas, a alternativa aos Estados Unidos seriam os europeus, que estão também muito divididos nesse momento, Leandro. Então, é um anúncio importante que ele faz, mas que ainda precisa ser acompanhado bastante meticulosamente em relação aos seus desdobramentos. Eu sei que a gente vai ouvir o Lucas e eu não quero monopolizar a palavra, mas se você me permite só fazer um comentário, às vezes é interessante observar não só o que foi dito, mas como foi dito, e também algumas coisas que permaneceram no silêncio, mas que são relevantes, né? O presidente Trump, de todo o discurso, além de ficar chamando pessoas para ilustrar as histórias, o que é bem comum nesse tipo de ocasião, ele criticou diretamente algumas figuras da oposição, figuras que têm contra ele, né, algum tipo de passado ou teve algum tipo de ativismo relacionado ao seu nome. Então, ele citou Stacey Abrams, né, que é uma representante, que foi uma representante da Geórgia, depois chamou a senadora Elizabeth Warren de Pocahontas, que é um apelido pejorativo que ele atribui a ela há alguns anos, e enquanto isso os democratas iam se manifestando ali silenciosamente, vários deles carregando plaquinhas, né? Então as plaquinhas diziam, em geral, eu anotei aqui, foram 4 principais plaquinhas que a oposição levantava, diziam: salvem o sistema de saúde, protejam os veteranos, Musk rouba, então, né, uma crítica a Elon Musk, e às vezes, dependendo do que ele falava, levantava uma plaquinha escrito falso. Tudo isso, Leandro, só para finalizar, dizendo que Trump passeou pelos temas principais, Uhum. anunciou as suas políticas, mas mais do que isso, a gente pôde assistir, né, quase que uma demonstração estética nesse discurso da polarização dos Estados Unidos, né? Nós tivemos até um representante sendo retirado, o Al Green, durante uma manifestação que ele Uhum. fez logo no início do discurso. Então, um país dividido que pode ser visto, né, e verificado até mesmo na tela que a gente acompanhava. Metade levantava, metade permanecia sentado, metade aplaudia, metade vaiava. Essa é a imagem que os Estados Unidos têm hoje para nos mostrar, Leandro.